Vai faltar soja no Brasil? Esse é o título do vídeo de hoje com relação à análise da soja, porque as contas elas não estão batendo. Tem algum furo em alguma conta com relação à soja. E tem algumas justificativas o porquê que a soja está caindo tanto, mesmo com uma quebra no Brasil, próximo da quebra histórica, que, opinião pessoal minha, eu já começo a colocar em xeque esta quebra tão grande aqui no Brasil. E nós vamos tentar encontrar algum sentido na relação aos números que nós temos, tá? Olhando as cotações da bolsa para a soja, nós temos a soja próximo dos 10 dólares o bushel. Então, ela está em 1.026 aqui, ela já chegou. É a menor cotação que nós temos para a soja. Vamos trazer um gráfico diário de 5 anos. É a menor cotação que nós temos para a soja desde 2021, quando nós estávamos aqui desde agosto, fevereiro de 2021, quando nós estávamos quase saindo da pandemia. Então, daqui para anterior, daqui para trás, era a pandemia. Foi em março de 2021 que começou a vacinação no mundo, até aqui no Brasil. Foi no finalzinho de março que onde as pessoas acima de 65 anos começaram a tomar as primeiras doses de vacina, então o consumo começa a retomar, a China começa a comprar um grande volume de soja para poder se precaver contra uma segunda onda de Covid, como foi em 2020, isso acabou puxando as cotações. E neste vencimento aqui, que é o vencimento novembro da safra norte-americana, na entre safra as cotações foram para 13 dólares e 76 o bushel. Se eu coloco somente o gráfico contínuo para nós olharmos o movimento da CBOT, nós vamos ver que as cotações num período de pandemia, eles estiveram na faixa de 8 dólares o bushel, que são essas cotações que nós vemos aqui, 8, 9 dólares o bushel, porque em 2020, na mínima, que foi lá em março de 2020, 8 dólares e 21 centavos, porque o mundo estava em lockdown, não tinha como vender, não tinha como comprar, não tinha como transportar. Quando a China começa a se preocupar, que ela começa, mesmo que lentamente, e foi o último país a fazer a reabertura da sua economia, ela vem comprando uma quantidade de soja enorme até as cotações atingirem o topo lá de 1.600 centavos de dólar por bushel. As cotações voltam a cair, o Brasil registra a maior quebra da sua história nas cotações da soja e as cotações na produção de soja, e as cotações vão lá para próximo de 1.800 centavos. Desde então, o mercado foi se readequando. Comecinho de 2023, no dia 8 de fevereiro, a China reabre a sua economia, o mundo já estava aberto e as cotações voltam a trabalhar normal, e agora nós voltamos para o mesmo cenário, basicamente de pandemia, né? Voltamos para as cotações de pandemia a 1.046 centavos de dólar por bushel, as cotações lá na Bolsa de Chicago. O que está justificando estas quedas aqui, mesmo com uma quebra de produção muito grande no Brasil? Na última semana, na sexta-feira, e no final de semana, na verdade, surgiram rumores de que o Javier Milei, presidente da Argentina, iria retirar as retenções, que são os impostos de exportação para os produtos agrícolas da Argentina. E para a soja é a bagatela de 33%, ou seja, 1/3 do valor que os argentinos exportam de soja fica para o governo. E uma das promessas da campanha eleitoral do Milei era de retirar essas retenções, então surgiram rumores neste fim de semana, ele falou num púlpito lá para o seu público, que ele iria retirar. Mas isso não é agora. Mas o mercado já entende que vai haver menos retenções, mais oferta pode chegar ao mercado. A Argentina não é um grande exportador de grãos, mas é o maior exportador de farelo e óleo de soja. Então, se houver uma retirada das retenções do complexo soja também, é mais oferta no mercado. O produtor vai parar
derreter o grão, manter uma reserva em dólares e vender só quando há esta necessidade. Então, isso traz no mercado o sentimento de que vai aumentar a oferta de soja vindo da Argentina. E soja, estou falando do complexo soja, não só do grão. Além disso, se melhoram as condições para o produtor argentino, e nós já vimos indicadores econômicos do país tendo uma melhora, você tem menos impostos de exportação. Não acredito que o Milei vai zerar. Eu acho que ele vai trabalhar numa escala de redução gradual. Então, talvez ele faça uma redução de 30%, daí mais uma tranche de 30%, mais outra de 30%, até chegar ali, manter, sei lá, 12%, 15%, 20%. Mas uma redução que vier já vai ajudar bastante. Isso pode, inclusive, fazer com que aconteça uma expansão de área lá na Argentina de plantio não só de soja, mas de todas as outras commodities agrícolas, inclusive da pecuária argentina também. Então, este é o tipo de notícia baixista para as cotações. Além disso, no ano passado, nós vimos a China comprando um volume gigantesco de soja, principalmente aqui no Brasil, porque nós estávamos muito, muito baratos. Deixa eu trazer para vocês a planilha. Não está aqui a planilha. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou abrir a planilha dos prêmios de exportação para mostrar para vocês que ano passado o Brasil ele esteve muito, muito barato. E nós já sabemos que uma das dinâmicas de commodities é preços baratos, preços baixos, eles atraem a demanda. E foi isso que aconteceu no ano passado. O Brasil ele acabou entregando uma safra recorde, mais de 154 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. De acordo com o USDA, 162 milhões de toneladas. Os nossos prêmios de exportação chegaram a tocar os menos 200 em comparação com Chicago, né, um desconto de 200 pontos em relação ao derivativo. A China aproveitou-se desta situação e acabou fazendo uma compra enorme de soja aqui no Brasil. Isso acabou elevando os estoques chineses no início deste ano. Inclusive, a China comprou tanta soja no ano passado que uma boa parte destas compras foram embarcadas no início deste ano, janeiro e fevereiro. Quando os nossos embarques eles começam, a gente tem uma redução de embarques no mês de maio, então a gente embarcou bem em março, reduziu em maio e voltamos a embarcar bastante no mês de junho, e mês de julho agora também embarcou um bom volume que eu já mostro para vocês, mostrando que aquela queda de preços em fevereiro fez bem para a demanda. Então, na tela com vocês, os prêmios de exportação atualizados no dia 30/7, mas no ano passado nós tivemos estes preços aqui muito baixos. Esta linha azul toda 2023, esse é o prêmio de exportação do mês de agosto. Então, o Brasil acabou negociando soja com desconto que variou de 200 pontos a 50 pontos em relação ao derivativo da Bolsa de Chicago. A China aproveitou-se desta situação, como eu comentei com vocês, e acabou fazendo um bom estoque de farelo. Então, nós vemos aqui as importações chinesas de soja este ano, mas olha a temporada 22/23, que é a linha azul, como ela ficou durante, desde o final da temporada americana lá de novembro, ela ficou acima da média e ela cresceu. E estas compras, principalmente do trading flow entre Brasil e China, ele foi muito grande e segue muito grande. Nós vemos aqui a linha azul acima, até olhando o programa de exportação geral aqui do Brasil, nós vemos que esta linha mais azul, que é o programa do ano passado, como foram altas as exportações nossas lá para a China. Hoje, a China ela tem um estoque grande de soja. Então, quando eu olho os estoques de soja lá na China, deixa eu só corrigir a planilha aqui, que eu fiz ela agora, atualizei ela agora pela manhã, então ela não ficou ainda na minha formatação que eu gosto. Quando nós olhamos os estoques de farelo lá na China, de grão de soja lá na China, nós vemos que eles estão extremamente elevados.
Então, há um estoque grande, menor do que ele teve lá em 21, mas isso foi devido à pandemia, né, quando a China tinha um consumo menor e depois teve que comprar soja, mas a gente teve essa baixa aqui lá no começo do ano passado, e os estoques voltaram a crescer. E estes são os estoques sazonais de farelo de soja lá na China. E eles estão nas máximas desde 2019. Então, eles estão bem acima desta média aqui dos últimos 5 anos, 6 anos, 5 anos. Então, este tipo de estoque, ele faz com que a China tenha menos necessidade de compras, principalmente se ela estiver enfrentando margens negativas. Nós já sabemos que o que demanda a commodity são margens positivas, então não adianta eu olhar só o preço se eu não tiver uma margem positiva de processamento gerando um produto com lucro, eu vou reduzir a compra, ainda mais se eu estiver com estoque elevado. Quando eu olho as margens de processamento lá na China, o crush margin lá na China, nós vemos que ele está nas mínimas ou próximo das mínimas desde 2015, ou seja, dos últimos 9 anos, 10 anos. Então, eu tenho margens ruins e eu tenho estoques de grãos elevados e eu tenho estoques de farelo elevados, eu posso começar a reduzir as minhas compras. E isso acaba afetando a cotação aqui na Bolsa de Chicago. Então, este é o cenário base do dia de hoje. Qual é a minha preocupação? É com relação à temporada 24, 25, porque as vendas norte-americanas de soja, elas estão muito mais baixas do que deveriam estar. Então, quando você analisa o USDA Export Sales, que é um relatório direto do USDA, aqui na página 2, ele mostra que as exportações de soja para a próxima temporada, neste momento, estão em 2,9 milhões, enquanto que no ano passado, eles estavam em 5,58 milhões. Quando você olha os dados da soja de vendas semanais, se nós olhamos o ano de 2024, ele já foi um ano um pouquinho mais fraco, mas este ano, a temporada próxima, começou muito mais baixo e acelerou agora. Por isso que no acumulado está baixa. Mas olha como há uma aceleração muito grande aqui. Então, neste período, no ano passado, os Estados Unidos já tinha vendido aproximadamente 16 milhões de toneladas. Esse ano, dificilmente eles chegam a 10 até o início da temporada, até o dia 1º de setembro. Então, estas vendas mais baixas nos Estados Unidos tendem a pressionar ainda mais os grãos. E se vocês observarem como que é sazonalmente as vendas, vocês perceberão que agosto a gente ainda tem historicamente um volume razoavelmente baixo e as vendas começam a acelerar em agosto, com exceção de 2023, porque aí o Brasil muito barato, as compras puderam cair. Mas há esta aceleração. Mas este não é um dos gráficos principais. Este aqui é o gráfico, que são os embarques semanais. As vendas em 2023, você vê que há uma aceleração dos embarques e esta aceleração vai até dezembro. Porque em janeiro começa a acontecer um declínio dos embarques, porque é a janela do milho e é a janela do Brasil de exportação. Tanto que você compara o gráfico brasileiro, em janeiro nós começamos a acelerar os embarques, atingindo exportações grandes entre março e entre junho. Então, finalzinho de julho a gente já começa a ter um declínio dessas exportações. Então, analisem comigo o seguinte cenário. Se os Estados Unidos está vendendo menos soja agora, vai haver menos soja para embarcar no início da temporada deles. Então, nós só temos dois cenários. Ou eles aceleram as vendas a partir do próximo mês, para poder embarcar volumes ali de 30, 40 milhões de toneladas até janeiro, ou mais, até 40, 45 milhões de toneladas até janeiro, porque daí o Brasil entra no jogo
as inspeções para exportação elas caem, ou o país vai exportar menos do que o USDA colocou no seu relatório WASDE deste mês de julho. Se eu fosse apostar, colocar grana no negócio, eu colocaria que o USDA vai reduzir a estimativa de exportação já no próximo relatório em pelo menos 1,5 milhão de toneladas. Essa é a minha aposta agora, ali pelo dia 10, dia 12 de agosto, nós já saberemos qual será o pleito, qual será a decisão, né, do USDA, se eu acabei ganhando ou perdendo esta aposta. O problema é que se os Estados Unidos não acelerarem estas vendas agora em agosto, setembro e outubro para embarcar neste último quadrimestre do ano, vai haver uma transposição, conflito com a soja brasileira. E a soja brasileira, ao que tudo indica, olhando modelos climáticos, tem o potencial de vir acima de 170 milhões de toneladas, porque há uma manutenção ou uma leve expansão de área de plantio e vai ser o primeiro ano de Laninha. E o Laninha vai entrar em atividade entre outubro e dezembro. Então ele já entra relativamente fraco, então ele regulariza o regime de chuvas por todo o Brasil, então principalmente a região centro-oeste terá uma recomposição da sua produção devido a um sistema regular de chuvas, e a região sul também tem uma regularização destas chuvas que aconteceram em excesso neste ano de 2023, ali na fase de plantio e desenvolvimento das lavouras. Então, nós produzindo em 45 milhões e meio de hectares, uma produtividade de 61 a 62 sacas por hectare na média, nós estamos falando de uma produção de 170 milhões de toneladas. Você calculando a elasticidade de preço de oferta, você vai ver que há um potencial de queda para os prêmios de exportação. Então é o segundo alerta que eu faço para vocês com relação a esses preços. E tem um detalhe, que é o que eu falo para vocês, que vai faltar soja no Brasil, porque os números, eles não estão batendo. Então, quando eu olho o meu volume de exportação agora, o meu commitment, se vocês olharem a linha vermelha, este mês de janeiro e fevereiro foram embarques que aconteceram, uma grande parte, principalmente janeiro, com soja vendida em 2023, então é estoque de 2023, porque nós não tínhamos volume aqui de colheita. Em fevereiro, nós começamos a embarcar a soja colhida nesse ano. Em março, nós tivemos exportações menores do que no ano anterior. Em abril, tivemos um volume maior. Em maio, onde eu falei para vocês que a demanda por compras novas estava mais fraca aqui, refletiu nas exportações mais fracas para o período aqui dos últimos 3, 4 anos. Depois nós aceleramos, batemos recorde de exportação para junho e para julho, de acordo com a SECEX, as exportações de soja tiveram um crescimento de 9%. 8,9% foram embarcadas 10,59 milhões de toneladas, que é o que está expresso aqui no meu relatório, 10 milhões e 59 mil toneladas. Com isso, o nosso programa acumulado de exportação, considerando janeiro, agora, e mais o line-up, já está em 80 milhões de toneladas, que é um número basicamente muito similar ao ano passado. Esse 2% é porque eu considero de fevereiro a dezembro. Então, a gente tem o mesmo número do ano passado. Ano passado, o Brasil exportou 101 milhões de toneladas. Quando eu olho as exportações do farelo de soja, nós vamos ver que este ano nós estamos com um volume acima da média dos últimos 4 anos. Então eu sigo exportando farelo de soja. Agora que nós vamos para o Paranauê, que eu falo para vocês. Quanto que eu tenho, segundo a Conab, de estoque inicial, né, conhecido como carry-in, também estoque inicial de soja aqui no Brasil. Nós temos a produção, e nós temos a importação de soja que o Brasil faz. Esses números aqui é o que nós temos de demanda não, de oferta.
Do outro lado, eu tenho o crush aqui no Brasil, vamos colocar o esmagamento aqui no Brasil, esmagamento no Brasil, e eu tenho as exportações aqui no Brasil, certo? Esse é basicamente os dados que nós temos. Quando eu olho, deixa eu apagar aqui, ó, isso daqui, tirar esta linha aqui para cima. Quando eu olho os dados da Conab, vamos para o portal de informações da Conab. Quando eu olho a soja, e vamos colocar a temporada 22, 23, quando eu olho o meu estoque inicial para 23, 24, nós estamos falando, de acordo com o relatório da Conab, aqui, me sumiu a planilha agora, estamos falando em 3,3 milhões de toneladas. Então, 3,298 milhões de toneladas. Qual foi a produção estimada aqui no Brasil? Vamos colocar, de acordo com a Conab, 147,336 milhões de toneladas. O esmagamento aqui no Brasil, nós estamos falando em 58 milhões de toneladas aproximadamente. Com exportações, segundo a Paine, de 97 milhões de toneladas. Estes são os números básicos que nós temos para analisar o mercado. Então, vamos tirar aqui. Então, se eu somo o estoque inicial mais a minha produção, eu tenho 150 milhões de toneladas. Se eu somo as minhas exportações e o meu esmagamento, eu tenho 155 milhões de toneladas. Qual o número que não está batendo? O número da oferta ou o número da demanda? Porque se esses números estiverem certos, irá faltar soja no Brasil. Então, nós temos algumas alternativas aqui. O primeiro deles, nós vamos travar as exportações a partir de agora, porque eu não tenho um line-up construído para o mês de setembro. Você vê que eu não tenho uma linha vermelha, então eu não encontrei nomeações para o mês de setembro. Então, o que pode acontecer é que as exportações vão estagnar em 90 milhões de toneladas. Isso pode ser uma alternativa. Aí eu teria um estoque final nesta situação aqui, de oferta menos a demanda, de 2 milhões de toneladas. Esta é uma alternativa. Supondo que eu mantenha os 97 milhões, nós vamos manter o ritmo de exportação até o final. Se eu exportar 100 milhões, que é um número parecido com o ano passado, eu teria uma falta de 7,3 milhões de toneladas de soja. Não vai acontecer. Então, vamos voltar para os 97 milhões. Outra alternativa é que o esmagamento de soja no Brasil caia para 52 milhões. Aí eu teria um carry-over, um estoque final de 1,6 milhões de toneladas. Se cair para 50 milhões de toneladas, eu terei um carry-over de 3 milhões de toneladas. Vamos manter os 58. Como que está o esmagamento de soja aqui no Brasil? Ele segue realmente um pouco mais fraco. Então, os dados da Abiov, a gente vê que há um crescimento das exportações, do esmagamento de soja em comparação com o início do ano. Então, qual que é a média de esmagamento de soja dos últimos 5 anos aqui no Brasil? 4.400.000 toneladas. Na média, é este valor aqui. Então, se eu vou colocar este valor como uma expectativa que nós vamos simplesmente manter a média, apesar que nós teríamos que aumentar o nosso esmagamento por causa do biodiesel, nós realmente vamos ter um número abaixo do ano passado, um número de 48 milhões de toneladas. Este seria um número. Então, voltando para a nossa hipótese, 50 milhões é uma possibilidade. Então, temos um carry-over de 3,6 milhões de toneladas. Outra alternativa, vamos deixar 52, que é o número 55,
959, que é o número da Conab. Outra alternativa é que o estoque inicial nosso não seja de 3 milhões, seja de 6 milhões. Aí eu teria zerado o meu carry over. Então, se eu tenho um estoque de 8 milhões, eu teria um carry over de 2,300 milhões de 2 milhões e 300 mil toneladas. Mas o estoque nosso, 3 milhões 298. E a última alternativa é que a produção nossa não foi de 147. A produção nossa, se foi de 151 milhões de toneladas, nós teríamos um carry-over de 1,3 milhões de toneladas. Então, algum número aqui não está batendo. O que não está batendo de forma alguma é o número da AproSoja de 135 milhões de toneladas. Esse número não bate de jeito nenhum. Não tem como o Brasil ter produzido 135 milhões de toneladas. 142 milhões de toneladas seria, ou 145 milhões de toneladas, 145 milhões de toneladas, já deixaria um estoque nosso, um carry-over, 4 milhões negativos. Então, nós teríamos que reduzir as nossas exportações para 90 milhões e reduzir o esmagamento para próximo de 52, para nós termos esse estoque aqui. Então, podemos exportar 95. Se eu exportar 95 seguindo o ritmo atual, eu ficaria com um carry-over de 1,2 milhões de toneladas. Algum número não está batendo. Se eu fosse dizer para vocês assim, qual que é, eu acho que é esse número aqui. Eu acho que a produção nossa foi maior que 147 milhões de toneladas. O número da Pine é 149 milhões e 800. Eu já não duvido que nós não tenhamos um número próximo de 150 milhões de toneladas. Mesmo assim, pelos números da Pine, o carry-over seria de 1 milhão de toneladas apenas, o que é um valor que justifica a alta que nós tivemos nos prêmios para a próxima temporada aqui, que eles voltaram para patamares positivos para fevereiro. Nós já vemos aqui que ele se mantém positivo. Para março, ele subiu no dia de hoje, mas caiu na semana passada. E para abril ainda nós estamos negativos. Então, o cenário que a Pine colocou e faz mais sentido do que um cenário com uma produção de 143 milhões de toneladas, 145 milhões de toneladas, que aí faltaria soja no Brasil, tá? Então, este é o alerta que eu faço para vocês. Esses números não estão batendo. Estes números são muitíssimo importantes para vocês acompanharem a demanda chinesa e estes números aqui também são importantes para vocês acompanharem se não haverá uma transposição de temporada de safra entre Estados Unidos e Brasil. Isso é pressão para preços, tá?